Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu vou deixar a descrição do primeiro vídeo, na descrição, o link do primeiro vídeo, para que quem estiver assistindo esse e não estiver entendendo direito, volte e veja o primeiro vídeo, que eles têm uma conexão entre si. Eu havia prometido para vocês que eu ia fazer um vídeo contando qual foi a notícia que eu recebi e qual o motivo do meu repouso, e aqui estou eu. Eu planejei fazer esse vídeo de uma outra forma, fazer esse vídeo com uma vibe diferente, com uma alegria diferente, mas a gente faz planos, mas os planos de Deus, quando a gente se propõe a seguir aquilo que Ele quer na nossa vida, eles são maiores que os nossos. Então aqui estou eu. Há mais ou menos, acho que eu não sou péssima de datas, mas eu vou explicar assim por cima para vocês as questões das datas. Mais ou menos um mês e meio atrás eu descobri que eu estava grávida. Meu mundo caiu, meu chão sumiu dos pés, foi uma notícia assim, eu não era uma gravidez planejada, foi algo que aconteceu. Eu fiquei chocada na hora, eu fiquei perdida. Busquei conversar com pessoas próximas a mim para tentar entender, conversei com a minha irmã, com a minha mãe, orei muito, pedi muito a Deus para que Ele me consolasse e que Ele acalmasse meu coração, que por mais que eu não entendesse, eu aceitasse aquilo. E foi o que aconteceu. E aí eu aceitei, e aí já comecei a me alegrar com a possibilidade de ser mãe novamente, por mais que o medo vinha, medo de não dar conta das questões financeiras. Mesmo assim, ainda eu já estava me alegrando com a possibilidade de ser mãe. Só que eu também sabia que havia um risco dessa gravidez não evoluir, porque antes da minha gravidez gemelar, que é das meninas, eu tive 2 abortos. Então eu também sabia dessa questão. E aí eu e o Thiago, a gente conversando, falamos, a gente vai entregar na mão de Deus essa gestação, que seja feita a vontade dele. E a gente não vai se preocupar, ficar ansioso e tal. Só que fácil seria se a gente tivesse um botãozinho no nosso corpo onde a gente conseguisse desligar e ligar a ansiedade quando a gente achasse necessário, mas não funciona dessa forma, né? E aí, com 5 semanas de gestação, eu tive um sangramento. Aí eu fui até a emergência e foi detectado um hematoma subcoriônico, que é como se fosse um machucadinho no útero. E aí a médica orientou, falou, olha, você vai ter que fazer repouso, tomar uma medicação para que esse hematoma não aumente e não interfira no desenvolvimento do saco gestacional e tal. E aí assim eu fiz. E eu contei para vocês no Instagram que eu estava de repouso por um motivo de saúde, e o motivo de saúde era esse hematoma que tinha aparecido no meu útero na minha gestação. E aí eu fiz esse repouso de 10 dias, retornei à emergência, refiz a ultrassom, e quando eu refiz a ultrassom eu estava com 8 semanas e 5 dias, o embrião estava saudável, desenvolvendo, os batimentos cardíacos já tinham aumentado, porém o hematoma ainda constava no meu útero, um pouco menor, mas ainda estava. E a médica falou, olha, eu vou te dar mais 15 dias de repouso e de medicação, você vai para casa, segue direitinho, mas fica alerta. Se o sangramento voltar intenso ou a alteração de cor, porque até então era meio marrom, então se houver alteração de cor do sangramento, você vem para emergência. Ou se ele for extenso, né, muito. Falei, tudo bem. E aí eu tava seguindo os 15 dias, só que antes de acabar os 15 dias, eu comecei a sentir muita dor na altura da lombar. E aí eu tomava Buscopan e tal, e não passava. E aí eu notei um sangramento de uma cor mais... Não era marrom, era uma cor mais partida pro vermelho, sabe? E aí eu retornei na emergência, cheguei lá, já era quase 5 horas da tarde, então não tinha ultrassom. A médica falou, olha, eu examinei, o útero tá fechado, o sangramento cessou, mas volta amanhã pra gente fazer uma ultrassom pra gente checar a saúde do bebê. E aí foi quando ontem eu retornei
a emergência para fazer a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, a médica não conseguiu detectar batimento cardíaco. E aí ela falou que o embrião parou de desenvolver com 10 semanas. E que a médica iria me passar as orientações do que eu ia fazer a partir dali. Aí eu fui para a sala da médica e ela falou: olha, Bruna, a sua gestação foi interrompida, você agora vai estar com o aborto retido. O que é aborto retido? É quando o corpo não expele naturalmente. Porque o aborto espontâneo é quando naturalmente o seu corpo começa a expelir tudo que está no útero, o embrião e tal, o saco gestacional. Então, quando não acontece isso naturalmente, é um aborto retido. Ela falou: a gente recomenda, e é o ideal, você esperar até 30 dias para que seu corpo faça esse trabalho naturalmente. Porque a cirurgia de curetagem, que é para retirar o saco gestacional, o embrião, é uma cirurgia rápida, fácil, porém muito invasiva. E que se a gente conseguir evitar ela, vai ser o ideal. E aí ela falou: então você vai para casa, aguarda, e se tiver algum sangramento, cólicas, ela me alertou que as cólicas, quando o corpo começa a expelir, são intensas, e eu já sei, porque antes das meninas eu tive 2 abortos, então assim, eu já tive essa experiência traumática 2 vezes. E aí, ela falando, eu ainda tava meio sem entender, sabe, sem conseguir absorver tudo aquilo. E depois eu vim pra casa e fiquei pensando, eu falei: meu Deus, além da dor emocional da perda, que eu achei que eu ia lidar super bem, porque eu já era mãe, não era uma gravidez planejada, eu já tive outros 2 abortos, então eu já sabia mais ou menos como era, então eu achei que não ia doer tanto, eu achei que eu ia lidar muito bem com isso, mas tá sendo muito doloroso. E além das dores emocionais, tem as físicas, porque durante esse período de espera, vem muitas cólicas, muitas dores na lombar, às vezes umas pressões. E eu sei que se o corpo expelir naturalmente, vai ser muito doloroso, porque eu já passei por isso outras vezes. Mas eu não posso ir contra aquilo que eu acredito. E se nas minhas orações eu sempre peço: Deus, faz da minha vida a tua vontade, eu me coloco em tuas mãos para que o Senhor me use da forma que o Senhor achar necessária. Se a minha oração pede isso, eu não posso ir contra e agora questionar Deus, perguntar, ficar, sabe, buscando essa resposta. Se eu confio em Deus, se eu acredito que o propósito dele é sempre maior e melhor na minha vida, eu preciso confiar em meio à dor. E você sentir a dor, você chorar, você expressar que tá doendo, não significa que você não crê e não significa que você não confia. Mas nós somos seres humanos e é natural sentir dor. Até Jesus pediu para que afastasse dele aquele cálice. Mas o que a gente não pode deixar é que essa dor diminua a nossa fé e influencie negativamente na nossa confiança. E uma vez eu ouvi uma frase que o céu, ele não se move com perguntas. O céu, ele se move com respostas. E eu decidi responder para Deus que sim, Deus, mesmo doendo, eu confio. Eu acredito que o seu plano é maior, os seus planos são maiores do que os meus planos. Eu imaginei um outro tipo de vídeo, eu imaginei um outro tipo de notícia,
E eu imaginava uma outra coisa para essa gestação. Mas eu me disponibilizei a Deus. Eu me entreguei e eu preciso confiar. E é isso que eu vou fazer. Confiar, confiar e crer que tudo que Deus faz na nossa vida e que Ele permite tem um propósito. E não é que Deus se alegre na nossa dor. Um pai nunca vai se alegrar em ver seu filho sofrer. Mas Deus, Ele sempre tem um plano programado. E a gente precisa só confiar, descansar e acreditar. E não deixar que essa dor venha abalar nossa fé de forma alguma. Numa outra oportunidade, no outro vídeo, eu falo mais um pouquinho para vocês de como que foi os meus abortos, os meus primeiros abortos e depois a minha gestação gemelar, que foram os meus milagres. Eu conto para vocês, mas por hora é isso, gente. Era isso que eu precisava vir falar para vocês, precisava vir compartilhar. Ainda pensei se não era muita exposição, e pelo fato ainda de eu não conseguir falar sobre o assunto sem emocionar, ainda pensei se era melhor não fazer esse vídeo e não contar. Simplesmente deixar passar, mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. Porque se eu me disponibilizei, se eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu preciso, a minha dor precisa gerar testemunho. Independente de como que eu tô, independente da intensidade da dor. As coisas que acontecem na nossa vida não é por acaso. Tudo é um plano. E a partir do momento que a gente confia e acredita que Deus tem um propósito em todas as coisas, a gente precisa fazer a vontade dele. E a gente precisa deixar que as coisas que aconteçam na nossa vida gerem testemunhos em função dele. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que independente do problema que vocês estejam passando, da dor que vocês estejam sentindo, confie, escolha confiar. Porque o processo dói. Mas depois a recompensa vem. Então a gente precisa confiar e crer. Eu sei que muitas vezes é difícil, que é natural que venha os questionamentos na nossa mente, mas que a gente não deixe aquilo invadir o nosso coração, que a gente não deixe esses pensamentos, esses questionamentos chegarem até Deus, que não venham nem em forma de oração, que a gente já pare eles e transforme esses questionamentos em respostas para Deus, em respostas que agrade a Ele. Não é fácil, mas a gente já sabia que não seria fácil. Essa vida não é fácil, mas essa vida é só uma passagem para a vida eterna, e é isso que a gente crê, é isso que a gente busca. Então, enquanto a gente estiver aqui, se a gente se coloca à disposição de Deus, a gente tem que viver isso da forma que Ele quer. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a presença dele seja constante no coração de cada um que esteja vendo esse vídeo.